Shalom para vocês, todos que estão acompanhando com a gente aí, estudo desse livro maravilhoso, que eu indico para vocês esse livro, não é? Tenham esse livro. Desse daqui nós não temos para enviar para vocês, algumas pessoas já me pediram, mas realmente a gente não tem desse livro, mas eu indico todos que puderem ter. Para mim é uma leitura obrigatória anual, né? Anualmente eu creio que seja uma leitura obrigatória para todos nós. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos esse estudo que nós estamos fazendo num momento tão difícil e complexo em relação a essa grande batalha que atinge a mente de todos nós. Que o Senhor nos ajude a vencer as nossas guerras nesse campo da mente, é o que eu te suplico. Bondoso Pai, Tu que tens cuidado de nós, Tu que nos tem feito bem, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a caminharmos embaixo da Tua suprema autoridade, por amor da Tua fidelidade. Ministra aos nossos espíritos, é o que eu te peço. Beshemeshua Mashir, que assim seja, assim seja. Então vamos lá, queridos, vamos lá. Nós estamos em Use o que lhe foi dado, página 191, não é? Servo mau e negligente, Matitiarro, Mateus 25, 26. Mateus 25, então, registra uma parábola que Yeshua contou sobre 3 servos, os quais foram dados talentos que pertenciam ao mestre deles. E o mestre então viajou para um país distante, esperando que seus servos tomassem conta dos seus bens enquanto ele estava ausente. E o homem que recebeu 5 talentos os usou, ele os investiu e ganhou outros 5. O homem a quem foram dados 2 talentos fez o mesmo, mas o homem a quem foi dado um único talento enterrou no solo, porque estava muito amedrontado. Ele estava com medo de sair e fazer qualquer coisa com ele. Ele teve medo da responsabilidade. Eu tenho apresentado essa questão, queridos, da parte da Ruach HaKodesh continuamente, como o nosso tempo está desprovido de pessoas com responsabilidade, não é? A começar de consigo mesmo, e nós temos de ser diligente como uma formiga. A formiga não tem patrão, não é? E ela sai fazendo as coisas que ela precisa fazer para sua sobrevivência. E muitas vezes nós vemos situações que, mesmo isso, tem sido difícil para as pessoas terem coragem de fazer aquilo que elas foram outorgadas para fazer. Então, eu trago para você essa importante palavra, responsabilidade. Que o Eterno fale ao seu coração e ministre ao seu espírito. Quando o mestre então retornou, ele elogiou os 2 servos que haviam tomado os talentos que ele havia dado e tinham feito alguma coisa com isso. Mas ao homem que enterrou o seu talento e nada tinha feito com ele, o mestre lhe disse: servo mau e negligente. Ele então ordenou que seu único talento lhe fosse tirado e dado ao homem com 10 talentos, e que o servo preguiçoso e negligente fosse severamente punido, encorajando-o a responder à habilidade do que o Eterno tem colocado em você, fazendo tudo o que você puder fazer com esta habilidade, para que quando o mestre retornar, você então possa apenas não apresentar-lhe o que ele lhe deu, mas também os frutos, um outro tanto. As Escrituras claramente nos mostram que a vontade do Eterno é que nós venhamos a produzir frutos, como está em Yohanan João 15, versículo 16. Então esse é o ponto mais complexo que eu vejo acerca de como o medo tem o poder de nos estacionar. O medo tem o poder de fazer com que nós não venhamos a produzir o nosso potencial. O medo de você... É impressionante, queridos, como o mal não tem medo. Você já percebeu isso? Não é? A gente vê, por exemplo, pessoas sendo destruídas porque a sua reputação foi ofendida, porque, enfim, nós vemos principalmente, recentemente, não é? Nós vimos aí pessoas entrando em depressão profunda, com coisas tão difíceis, tão terríveis, mas é impressionante como nós vemos o mal agir por meio dos obreiros da iniquidade, como as Escrituras dizem, não é? Os obreiros da iniquidade. Eles podem ser difamados, eles podem ser comprovado o que eles fazem e todas essas coisas mais, e eles estão firmes e fortes e ativos.
Porque nós, que nascemos de novo, temos uma experiência gloriosa, um testemunho de um Pai amoroso sobre as nossas vidas, porque nós nos deixamos abater tão grandemente por ataques, por questões. Eu falo para vocês em primeira pessoa, queridos. Eu realmente sofri com coisas muito intensamente. Recentemente aí nós tivemos uma perda de uma vida de uma pessoa que teve a alma minada, um homem poderoso do Eterno, teve a alma minada por meio de difamações infundadas. Então que o Eterno não permita que a sua alma seja minada, que você se levante poderosamente, ouça o que o Eterno diz que você é, quem você é, o que o Eterno fala de você. Céu, mas eu não estou muito bem com ele, para ele falar boas coisas. Então fique bem. Fique bem. O Eterno quer te levantar, Ele quer fazer de você o melhor, em nome de Yeshua. Lançando o cuidado, não a responsabilidade. Humilhai-vos, pois, sobre a poderosa mão do Eterno, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Quefa, 1 Pedro 5, 6 e 7. Não tenha medo da responsabilidade. Aprenda a lançar o seu cuidado, mas não a sua responsabilidade. Algumas pessoas aprendem a não se preocupar com coisa alguma, tornando-se especialistas em lançar o seu cuidado. Elas se tornam tão confortáveis que também lançam sobre os outros a sua responsabilidade. Ajude a sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada só porque te parece desafiador. Eu queria falar uma coisinha aqui, queridos, que compete, né? A Ruach HaKodesh, ela nos move, nos motiva, e a gente tem de parar. Queridos, eu nunca vi uma geração que, desculpa o termo, amados, não é julgamento, mas que fizesse uma amizade com a preguiça como a nossa geração. Amados, a gente vê líderes, queridos, líderes que têm que ficar pedindo, porque dentro do ministério a gente tem um momento de comunhão, a gente vê muitas vezes os líderes terem de pedir ou se afogarem para cuidar da louça depois da comunhão, para cuidar de guardar as coisas, ou preparo da comida antes da comunhão, porque não existem mãos que ofertem esse trabalho. Muitas vezes uma mão pode não ofertar o trabalho de preparar o alimento, mas ela pode ofertar o trabalho de ajudar a limpar o lugar onde esteve, como honra ao Eterno, não as pessoas somente, mas principalmente porque o nosso Pai é ordeiro. Nosso Pai é ordeiro. E nós vemos muitos líderes sendo feridos, ficando machucados, porque esta é uma maneira de vocês demonstrarem amor pelas suas lideranças. É quando vocês cuidam também das suas lideranças. E muitas vezes, amados, as pessoas elas acabam indo para a congregação para serem servidas. E não foi para isso, não é esse o propósito da nossa existência. Nós nos sentimos muito bem quando nós servimos, não é? E eu vejo isso, graças ao Eterno, aqui na Beit Sar Shalom. Eu não posso mesmo falar sobre isso de modo algum, graças ao Eterno, mas muitas vezes eu vejo lideranças sofrendo, cansados. Nós tivemos uma Keila que ela não pôde prosseguir, porque aquilo era um mau testemunho tão grande para a família, tão grande. As pessoas iam em quantidade para o lugar, mas elas iam para serem servidas, elas não conseguiam ver a necessidade de se lavar uma louça, elas estavam ali, elas não ajudavam no preparo do alimento, não ajudavam na limpeza daquele lá, e chegou um dado momento que aquilo afetou tão negativamente a família, aonde os filhos daquela família diziam: é isso aí que é o que o Senhor ensina para vocês, para a gente ser escravo. Queridos, para nós, amados, é sempre um prazer nós servirmos, mas não somos só nós temos nossos filhos, nós temos nossa família. Nós mesmo aqui nesta casa, eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente nas grandes celebrações.
não é? Eu agradeço ao Eterno que as pessoas que vêm para cá, elas compreendem a nossa luta e nos ajudam. Porque imagina, queridos, você preparar um jantar para 70 pessoas. Pensa na quantidade de louça que é o Pêssego aqui, não é? Então, eu agradeço ao Eterno por pessoas que têm um sentimento de servir como um propósito da parte do Eterno, mas eu estou compartilhando com vocês uma Keilah que passou por uma situação como essa, onde pouquíssimas mãos se ofereciam para isso. E os filhos daquela família, que ainda não tinham tido um encontro verdadeiro com o Senhor, eles observaram aquilo e falaram: é isso daí que é colocar minha mãe nessa pia de cozinha, e ela ainda estava com uma enfermidade na ocasião, e estava com uma situação difícil para poder fazer determinadas coisas. Isso trouxe uma grande revolta entre os filhos dessa família preciosa. Eu compartilho isso com vocês com pesar, porque você pode não estar fazendo o que um líder faz, mas você pode ser um cooperador e não peso que ele tenha de carregar. E eu aqui tenho de tomar muito cuidado com a força que nós temos dentro desta casa, porque todos aqui são servos, todos aqui vieram com um aprendizado de servir, mas eu venho chamar você a atenção: não desfaleça as suas lideranças, não faça com que as suas lideranças não tenham forças de seguir. Eu não sei quantos de vocês percebem a gravidade do que é o testemunho para os filhos das lideranças. Eu estou contando um fato real, o Eterno sabe da veracidade, porque nós estivemos com os filhos dessa liderança, nós ouvimos os relatos deles, a maneira que eles viam tudo aquilo. Era um testemunho, dentro daquela Keilah, não um testemunho de quem Mashiach é. Então eu falo para você que tem um lugar de congregar. Muitas pessoas falam: céu, a gente quer ter uma Keilah aqui, a gente quer ter. Eu acho maravilhoso ter uma Keilah, mas por favor, queridos meus, se você não tiver uma responsabilidade com a Keilah, você vai matar a sua liderança. Se você não compreender o que você está fazendo, a necessidade de você não passar a tua responsabilidade. Outro dia o meu marido disse para mim, porque claro, depois do Seder de Pêssego, pensa na quantidade de louça que tinha para a gente lavar. Nós temos 2 pias justamente para podermos dar atenção a esse período do Seder, que é um período muito difícil para nós, com visitas e tudo mais. Mas, queridos do meu coração, quando todos se envolvem para estarmos fazendo as coisas, não fica pesado. Mas quando se sobrecarrega um pequeno grupo, evidentemente, eu mesma falei com as minhas filhas, eu falei: a gente não pode continuar fazendo isso, não desse modo. O Eterno não tem para nós isso. O Eterno não tem para nós que as pessoas aproveitem espiritualmente de um momento, enquanto os outros estão desfalecendo ao mesmo tempo. O Eterno não tem isso para nossas vidas, né? Então, algumas vezes a gente tende a tomar uma posição porque eu tenho meu testemunho perante as minhas filhas, perante os meus filhos. É maravilhoso a gente poder estar junto, mas eu tenho um testemunho perante eles. E esse caso que aconteceu com a Keilah do ministério me trouxe muito mesmo à minha mente a importância de que nós, como líderes, nós temos de ser os líderes daqueles que estão também à frente trabalhando, os líderes dos que estão se doando. Lideranças, queridos, elas estão desfalecendo por não terem quem ajude, por não terem quem esteja ao lado, por não terem mãos que ajudem na edificação daquilo que as pessoas mesmo usufruem. Não é para a liderança, é para você mesmo, não é? Então essa questão da responsabilidade para mim é coisa tão séria, não é? Então olha só, ajuste a sua mente para fazer o que está à sua frente e não fuja de nada que venha para você, só porque parece desafiador. Lembre-se de que o Eterno lhe dá tudo o que você pede. Há uma responsabilidade que vem junto com a bênção. E se você tem uma casa, você tem um carro, o Eterno espere que você tome conta disso. Os demônios da preguiça podem atacar a sua mente, os seus sentimentos,
mas você tem a mente do Mashiach, de Yeshua, você certamente pode reconhecer o engano do inimigo e ir além dos seus sentimentos e fazer o que ele sabe, o que você sabe que é certo. Pedir por alguma coisa é muito fácil, mas ser responsável por ela é a parte que desenvolve o caráter. Eu queria falar com vocês sobre uma coisa, eu já compartilhei uma vez, uma pessoa muito querida nossa, ela ganhou um apartamento, ela não tinha onde morar, e no primeiro momento eu fiquei feliz que ela ganhou o apartamento. Só que ela não tinha como pagar o condomínio, não é? E aí ela descobriu muito pouco tempo que ela não ia ter como manter aquele apartamento, porque ela não tinha como pagar o condomínio, não é? Muito sabiamente ela correu para vender o imóvel com muita tristeza, porque tinha sido recebido por parte do pai dessa pessoa. Mas, queridos, se nós pedimos algo para o Eterno que nós não temos condição de manter, que racionalidade existe numa petição como essa? Não é? Eu recordo-me de uma época em que eu fiquei tentando convencer o meu marido para comprar uma casa perto de um lago, um lugar onde pudéssemos ir para descansar, orar e estudar, um lugar para fugir de tudo. Eu disse-lhe como seria maravilhoso, como nossos filhos e netos poderiam usufruí-la, e mesmo como poderíamos levar nossa liderança para lá e ter encontros de negócios, tempos gloriosos e orações juntos. Tudo parecia muito bom e era muito bom para o meu emocional, mas Dave ficava me dizendo tudo o que teríamos de fazer para cuidar de uma casa assim. Ele me lembrou de como já éramos ocupados e que não tínhamos tempo de assumir mais responsabilidades em relação a uma outra casa. Ele me falou sobre o cuidado com a grama, a manutenção dos pagamentos. Ele disse que seria melhor alugar uma casa quando nós precisássemos sair e não assumirmos a responsabilidade de ter um lugar. Eu estava olhando para o lado emocional do assunto e ele para o lado prático, administrativo. Sempre que tomamos uma decisão, nós devemos olhar para ambos os lados. Não apenas o que será agradável, mas a responsabilidade que exigirá a resposta das suas orações. Um lar junto ao lago é perfeitamente bom para aqueles que têm tempo para colocar nesse espaço. Nós não tínhamos. Bem no íntimo, eu sabia disso, mas de vez em quando, durante um ano, eu tentei convencer o Dave a comprar um. Eu queria parar aqui. Nós temos uma casa do lado do lago, né, queridos? Eu estou orando o que nós vamos fazer com esse lago, né? Então, queridos, o lago apresentou para a gente tantos problemas e ele é maravilhoso. É maravilhoso. É um lugar onde a gente... É maravilhoso o lugar. O problema é o que fazer com o lago, principalmente nos meses onde as rãs vêm para querer utilizar o nosso lago. E a gente tem um probleminha com o nosso lago ainda, que é um problema da seca. O lago ele vai simplesmente diminuindo. Você não pode colocar uma bomba de circulação, entre outras coisas que nós precisaríamos ali para a gente poder ter peixes naquele lugar. Algumas pessoas já nos orientaram acerca de uma vedação da parte inferior do lago com umas lonas próprias para fazer isso. Eu não sei como funciona, não é? Eu não sei realmente como funciona. E nós estamos estudando tudo que vocês podem imaginar, de uma boia também, que é uma boia móvel, ou seja, para o motorzinho da circulação, do filtro, né, dessa água. Então teria uma boia que manteria na altura e no nível para não estar nem abaixo, queimar a bomba que suga a água, não é? E também para não ficar, quando subisse, não atolar a bomba, porque aí a bomba ela está no lugar fixo, não é? Então são tantas variáveis nesse lago, mas eu queria muito ter uma casa no lago. Eu não tinha lido com propriedade essa porção, não é? Que hoje fala tão fortemente ao meu coração. Mas nós temos de ter uma sabedoria da parte do Eterno. O que é que nós vamos fazer com o nosso lago? E eu espero que nós tenhamos agora a solução, porque agora a responsabilidade é nossa. Agora já estou com a casa do lado do lago, então a responsabilidade de resolver isso é nossa, não é? Então eu sempre compartilho com você
a contrapartida dos nossos desejos. Sempre os seus desejos, não importa o que você tenha como projeto de vida, vai exigir de você responsabilidade, não é? Eu estou feliz porque o David se manteve firme em relação à Casa do Lago. Se ele não tivesse, eu tenho certeza que nós teríamos comprado a casa, manteríamos por algum tempo e provavelmente nós teríamos de vendê-la, porque daria muito trabalho. Quando isso terminou, amigos nossos compraram uma casa junto a um lago e nos deixaram usá-la quando a nossa agenda e a deles também permitiram. Se você for sábio, você vai descobrir que o Eterno está satisfazendo suas necessidades. Qualquer um andado da mente, que tem andado na mente do Mashiach, caminhará em sabedoria e não por meio das suas emoções. Isso exige de nós responsabilidade, não é? Que o Eterno trate com as nossas vidas acerca de nós termos. Eu vejo muita gente, queridos, nós estamos no Ministério O Som do Céu, no Ministério Som do Céu. Já estamos indo para o 10º ano de ministério. E durante esse período nós pudemos ver pessoas se casando porque queriam muito se casar, e pessoas agora que estão tendo problemas conjugais e querem se separar, as mesmas pessoas, não é? E nós estamos vendo as complicações da responsabilidade conjugal, não é? Nós estamos vendo pessoas que estão já separadas, já seguiram o seu caminho, estão separadas e já se uniram novamente, já se separaram novamente. Então, como eu disse para vocês várias vezes, o problema, o nosso problema, normalmente a nossa bênção está na mão do outro, mas a solução do nosso problema está nas nossas mãos. Nós temos de tomar ações responsáveis, nós temos de observar pela ótica do nosso Pai amoroso e não pela nossa ótica, não pelas nossas necessidades, nossas faltas. Elas não vão nos conduzir num lugar bom, não é? Então, uma pessoa que se casa porque ela tem uma carência, ela vai levar já a sua equação para dentro de uma relação que precisa de investimento no negativo. Entenda o que eu estou dizendo, queridos. Uma pessoa quer se casar, tudo bem? Porque ela é carente, ela precisa de alguém. Ela já entra na relação no negativo. Ela entra no relacionamento precisando da equação do outro para completá-la. O ideal dos mundos é que essas equações entrem, se juntem e multipliquem. Elas tenham esse conteúdo. Uma pessoa que se casa porque quer cuidar de alguém é diferente de uma pessoa que se casa porque precisa cuidados. Todas as nossas decisões, elas exigem de nós responsabilidade. Por que nós nos incomodamos muitas vezes? Porque nós gostaríamos de ser cuidados, ser amados. Nós não queremos essa coisa de responsabilidade, queridos. Então, os seus pedidos, as suas petições ao Eterno, sejam pautadas na sua responsabilidade de dar continuidade àquilo que você conseguiu receber. Eu sei porque a gente tem orado aqui, nós temos orado por casa de idosos. Nós não queremos lar de idosos, essa referência. Nós queremos casa mesmo, uma casa onde vai estar ali os idosos com as famílias, ali com a pessoa que está com ele, vão estar em boas casas e vão ter ali fisioterapia passando todo dia, um espaço de música, espaço de artesanato, espaço de exercícios físicos, uma área livre para poder caminhar, orando, com versículos bíblicos no caminho, cada plaquinha ali com versículo bíblico no caminho. Eu sonho com essas coisas, mas eu sei que esse lugar vai precisar de muito cuidado, muito recurso. Eu sonho com o estudo para as crianças, que venha um estudo, porque nossas crianças estão cada vez mais vulneráveis. Eu sonho com o homeschooling. Eu sonho com crianças que sejam educadas de um modo correto, mas que tenham ao mesmo tempo interação com outras crianças. Eu sonho com espaço para as crianças aprenderem música, para que as crianças se expressem com teatro, como a arte dessas crianças venha para fora, as habilidades delas venham para fora. Mas eu sei da responsabilidade. Responsabilidade é ter os professores adequados,
as pessoas corretas para lidar com essas crianças com conceitos corretos. Porque o mal também oferece os seus obreiros, os seus maus obreiros, os obreiros da iniquidade. E quantos obreiros de iniquidade nós temos visto infiltrados nas escolas, não é verdade? Eu acho que é só você abrir as páginas aí que você vai ver quantos escândalos nós temos visto, lamentavelmente, na vida das nossas crianças. Não é, com pessoas altamente vulneráveis na sua conduta. Eu sonho com nós estarmos anunciando as boas novas onde quer que nos chamem, mas eu sei a responsabilidade que isso vai nos trazer. A partir do momento que nós estivermos com uma liderança necessitada, como nós vamos virar as costas? Como nós vamos deixar de cuidar? Quantos hoje líderes estão sendo cuidados por esse ministério? Então que o Eterno traga forças a você, traga responsabilidade para você encarar que tudo aquilo que você pede exige de você uma contrapartida. Tá bom? A gente no próximo encontro vai estar no capítulo 18. Por favor, torne tudo fácil. Eu não posso aguentar mais as coisas se elas forem muito difíceis. Que o Eterno ministre fortemente ao seu coração. Beijos no seu coração, meu querido, minha querida. Fiquem na Shalom do nosso Pai.